falou que nós somos a luz do mundo. Não porque nós temos a luz em nós, mas porque refletindo a luz que Ele tem, a gente pode levar o amor, a gente pode levar a paz, a gente pode levar a esperança a esse mundo que tanto padece. E as pessoas têm perdido a esperança, as pessoas têm vivido sem saber amar, as pessoas têm vivido sem saber o que é paz de verdade. E confundindo aquilo que é alegria, daquilo que é prazer momentâneo, as pessoas acabam se acabando nos seus próprios pecados, nos seus próprios erros, nas suas próprias convicções. Mas nós somos a Bíblia que muita gente vai ler lá fora. E que tipo de mensagem você está passando? Quais são os versículos que as pessoas leem com a sua vida, com a vida que você vive? Busque sempre profundidade, busque sempre ser o cristão que pode ser imitado. Assim como Cristo foi imitado, assim como Paulo se dava como referência, que nós sejamos cristãos, que sejam referência para que as pessoas elas se aproximem mais de Cristo. Que a gente busque sempre se aprofundar no amor de Deus para assim transmitir aos outros. Pode projetar já? Eu acho que eu não pedi esqueci o nome do controle, né? Acho que é bom usar. Ministério da sonoplastia é sempre uma bênção, né? Às vezes a pessoa daqui que está na frente se confunde com uma coisa ou outra, mas ele sempre ajuda. E Deus seja louvado por isso. Obrigado. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer, né? Primeiramente a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu trouxe aqui não vou falar que é visita, né? Mas ela é de casa, é nossa amiga desde quando eu era pequeno, né? Uma criança, ela já nos conhecia. Eu estou aqui com a minha avó e ela seria quase que como... Não, desculpa. Eu estou aqui com a minha mãe, ela quase seria uma avó para mim. Oi? Mas é uma bênção, a gente está entre família. Jesus mesmo ele declarou que irmãos e mães dele são aqueles que fazem a vontade de Deus. E eu me sinto em família, tanto com a Doris quanto com vocês aqui também. Muitas das vezes a gente nem consegue conversar muito, né, Dora? Mas às vezes pela internet a gente consegue trocar uma palavra ou outra. E quão importante é que a gente possa compartilhar coisas boas. No mundo tem muita gente para compartilhar coisas inúteis, fúteis, talvez até engraçadas, legais, mas que não fazem diferença na vida de ninguém. Mas quem dera se houvesse mais pessoas que transmitissem e retransmitissem e compartilhassem e publicassem coisas que fossem realmente boas. Muitas vezes as pessoas rolando a tela do celular não veem nada além de futilidade, de inutilidade. Mas se a gente for uma luz, talvez com um versículo, talvez com uma mensagem, talvez com um link, um YouTube seja, um vídeo, talvez a gente possa fazer a diferença. Às vezes uma mensagem assim que a gente coloca pode fazer diferença na vida, ou quem sabe só no dia da pessoa, que já pode fazer uma grande diferença para outras pessoas também. Então vamos compartilhar o bem, vamos transmitir o amor de Deus por todas as vias, né? E eu fico muito feliz na hora de receber as suas mensagens lá e poder reagir de vez em quando. E é muito bom. E nós somos família, não nos esqueçamos disso. Vamos falar aqui. Está ligado aqui? Será que eu não estou sabendo mexer direito aqui? Tem que voltar ali. Eu vejo que muita gente aqui está fazendo certo, não esqueceu o óculos em casa. Eu esqueci, eu tenho dificuldade um pouco de enxergar por lá. Qualquer coisa eu acompanho com vocês aqui nessa tela aqui. Mas vamos lá. Colossenses 3, do 12 ao 14. Não precisa abrir, mas se quiser marcar na sua Bíblia, é muito interessante. Eu vou colocar o texto aqui. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão,
bondade, de humildade. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Está dando meio errado aí. Se você conseguir comandar aí para mim, aí eu vou dando toque aí. Vamos lá começar do começo do texto. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se do quê? De profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. O próximo. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. E tem um ponto muito importante no próximo versículo. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então vejam, nesse texto aqui fala para a gente se perdoar mutuamente, para a gente ter compaixão, para ter bondade, humildade e para estar acima de tudo o amor, que é o vínculo da perfeição. O próximo texto está em Efésios, capítulo 4, 31 e 32. Vamos ler juntos aí. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura. Aí agora vem o contrário, porque a gente viu compaixão, a gente viu humildade, a gente viu bondade, viu amor, mas aqui o contrário, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Mas o que deve haver? Pode para o próximo. Pelo contrário, sejam de novo bondosos, compassivos, tenham compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Assim como Deus em Cristo nos perdoou, que a gente também perdoe aos outros. Importantíssimo esse texto, né? Então a gente vê o contraste entre a ira, entre a discórdia, entre problemas que a gente não deve seguir e a bondade, a compaixão, o amor que vem de Deus. Tem uma mensagem, uma frase muito importante que a gente pode gravar na nossa mente. Sempre que você tiver algum pensamento vingativo ou mal a respeito de qualquer pessoa, pense nessa frase. E lembrando aquilo que a gente já leu, Deus tratou a Cristo como nós merecíamos, para que nós tratemos os outros como Cristo mereceu. Deus tratou a Cristo como nós merecíamos, para que nós tratemos os outros como Cristo mereceu, como Cristo merece. Então, na hora de a gente pensar em fazer justiça com nossas próprias mãos, que a gente se lembre do perdão que Deus nos deu, porque Cristo ele foi crucificado para que nele se fizesse a justiça. Para que as pessoas que fazem a coisa errada, para as pessoas que pecam e buscam perdão, alcançassem esse perdão. E nós não devemos tratar os outros segundo suas próprias maldades, mas devemos devolver o mal com o quê? Com bem. Então nós devemos tratar os outros que merecem o mal, os outros que merecem a condenação, assim como Cristo merece. O que Cristo merece? Cristo merece amor, merece bondade, merece compaixão, merece tudo. Então, na hora da gente se vingar, que a gente se vingue de Cristo nos outros, vamos dizer assim. Não se vingar o mal pelo mal, mas que a gente trate a justiça dessa forma, como um perdão. Próximo, a gente vai falar bastante aqui sobre Mateus 18. Então, se você quiser abrir na sua Bíblia, esse texto eu não vou projetar. Esse capítulo 18 é o que a gente vai mergulhar mais fundo hoje e falar um pouco a respeito daquilo que está escrito em Mateus 18, sobre o perdão em Mateus no capítulo 18. E para começar esse texto, para começar essa fala, vamos ler a parábola do credor incompassivo. Mas antes acho que é importante a gente orar também. Mateus 18, 23, antes vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. Porque a gente crê, Senhor, que o seu nome foi invocado e o Senhor se faz presente no nosso meio. Amém. Por favor, Senhor, enche o nosso coração do teu Santo Espírito, Senhor. Fala a cada um aqui aquilo que deve ouvir, Senhor. Que a gente esteja pronto, preparado, quebrantado, Senhor, para aceitar a mensagem que vem de ti. Que não fale eu, Senhor, que não fale a minha mensagem, mas fale a tua mensagem, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Pedimos em nome de Jesus. Amém.
Vamos ler então o capítulo 18, a partir do versículo 23, a parábola do credor incompassível. Por isso, o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Isso é muito dinheiro. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, cerca de 3 meses de trabalho. E, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então seu Senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu servo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Estamos aqui falando de perdão através da parábola do credor incompassível. E a gente vê nela um contraste muito interessante, muito importante da gente focar. Primeiro, na questão da dívida. Bora para o próximo, que daí vai focar na dívida. A dívida de um era de 10.000 talentos, era uma dívida muito grande. E a dívida do outro era uma dívida de 100 denários, que era uma dívida de 3 meses de trabalho. Já vê aí uma diferença entre uma coisa e outra. O próximo, a crueldade com a qual foi lidada aquilo. O rei, né? Aquele a quem se devia mais, o Senhor, ele não agarrou pelo pescoço, ele não lançou na prisão, antes ele conversou, enquanto o servo, com o seu conservo, agarrou pelo pescoço, sufocando para lhe pagar. E outro ponto também, pode ir para o próximo? O pedido. Enquanto um pediu, na verdade tem uma palavrinha aqui que ajuda também nessa compreensão. O servo, ele pediu para o Senhor, dizendo: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Isso é verdade? Vamos ser sinceros, tudo, 10.000 talentos é algo que ele provavelmente tenha gasto, provavelmente foi irresponsável, e é uma coisa praticamente impossível uma pessoa naquela condição prometer que tudo pagaria. E o que o outro, o conservo, falou para o servo, uma dívida de 100 denários, que era uma dívida de 3 meses de salário, falou: ser paciente comigo e te pagarei. Então vemos aí um contraste entre a misericórdia de um e a crueldade do outro. A dívida era menor, a crueldade foi maior, e o pedido de um era impossível, o outro até que era aceitável, mas mesmo assim ele lançou na cadeia. Vamos pensar como que a gente está lidando com a nossa vida, como que a gente está lidando com as pessoas que devem a nós. Pode ir para o próximo. Existe um contraste muito interessante entre vingança e justiça. Eu gostaria de levantar assim a mão, só para a gente ter uma noção. Quem acha que a vingança é justa? Levanta a mão. Quem acha que vingança não é justiça? Alguns levantaram aí, outros estão em dúvida ainda. Vingança é retribuir o mal com mal. Justiça é retribuir a cada um segundo aquilo que fez. Então, vingança, de certa forma, é a justiça para quem faz o mal. Mas está ao nosso poder fazer a vingança, fazer a justiça com nossas mãos? Não. A vingança, de certa forma, é a aplicação da justiça para quem fez o mal. Mas a Deus pertence a vingança. E Deus, Ele prefere. E Deus, Ele faz triunfar o perdão sobre a vingança e sobre a justiça. Pode colocar o próximo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos para o próximo texto, para o próximo slide. Ainda tem um contexto anterior a
a esse que a gente leu da parábola do credor incompassivo, que venha estar no capítulo 18. Não feche a sua Bíblia do capítulo 18, a partir do versículo 21, 2 versículos que a gente vai ler, que explicam um pouco o contexto da parábola do credor incompassivo. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na parábola do credor incompassivo a gente entende que a gente deve perdoar porque Deus nos perdoou, que a gente deve tratar o outro como Deus nos tratou. E nessa parte aqui do texto, que é o contexto anterior, fala justamente que o perdão ele não tem limites, o perdão ele não tem um ponto maior. Não é para você fazer a multiplicação de 70 vezes 7 a 490. Uma vez quando eu era criança, eu estava na 4ª série, eu lembro que um amiguinho meu estava me enchendo a paciência, e eu falei assim, eu orei assim e falei: eu vou contar até 490, quando até 490 eu não vou brigar com ele. Mas é isso? Não é. Não é. 70 vezes 7 é uma ilustração de um perdão, de uma graça ilimitada, porque a gente foi perdoado de mais de 10 mil denários, enquanto os outros que nos devem 100, seja lá qual for, a gente deve perdoar. Pode ir para o próximo, e depois a gente já vai para o próximo também. O perdão, ele deve ser sem limites. Pode ir para o próximo, eu fiz tudo, deu um errinho aí, mas tudo bem. O perdão, ele deve ser sem limites, ilimitado, ele não deve ser contado. Ele não deve ser contado até 1, até 2, até 3, até 7, não. O perdão, ele é assim como a gente recebe de Deus, a gente deve dar aos outros. Não diz assim na oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E o próximo, ele deve ser também antecipado. Eu acho muito engraçado que eu aprendi uma lição de perdão quando eu ainda tinha meu cachorro, o Café. Olha que engraçado, né? Engraçado, a gente aprende às vezes algumas coisas assim, com ilustrações, com paralelos muito interessantes. Eu tinha meu cachorro Café, ele durou até os 14 anos de idade. E no último ano de vida dele, foi o ano mais difícil, eu lembro muito bem de pegar ele no colo num momento assim, e ele, com o cachorro, tudo, que tinha que ter cuidado, me sujou totalmente. E não foi uma vez só que ele fez isso, ele me sujou de tudo, de tudo que ele poderia me sujar. E mesmo assim, de certa forma, eu perdoei. Quando alguém quebra um vidro, às vezes é um filho, alguém que está em casa, às vezes faz uma coisa de errada, que geralmente você devolve um grito, né? Fala assim: não, por que você fez isso? Por que tal? E você, de certa forma, desconta o mal naquele mal que a pessoa fez. Mas é tão difícil, é tão raro um perdão antecipado, que antes mesmo de você fazer alguma coisa errada, ele já te perdoou. Imagina você receber um perdão assim por algo que você ainda nem fez, e foi o que Deus nos fez. Ele nos perdoou quando a gente ainda, Ele nos amou quando a gente ainda era pecador. Era um perdão antecipado, era um perdão que já previa que a gente ia errar. E por que quando a gente prevê, ou quando a gente vê alguém errando, a gente quer tacar na cara, a gente quer falar bravo, a gente quer brigar? O perdão, ele deve vir do coração, e o coração ele deve ter um amor. O amor aperfeiçoado no coração é algo raro, mas é necessário. E é algo que se busca constantemente, não é algo que se alcança e pronto, cheguei num nível de santidade, de amor perfeito, mas não é algo que a gente busca constantemente. O próximo então, o próximo slide, ainda continuando, pode ir para o próximo, a gente vai continuar, acho que no versículo 15, é isso? Isso mesmo, Mateus 18, versículo 15. E daí vem um contexto anterior a essa pergunta de Pedro. Por que Pedro perguntou isso, né? E por que Jesus contou a parábola do credor incompassivo? Tem um contexto anterior. Versículo 15: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, bem-acha teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não nos atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também, a igreja considera como gentil
Então, antes de continuar, eu gostaria de frisar aqui as etapas. Primeiro, versículo 15: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai conversar com ele, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhar teu irmão. Se alguém pecar, a primeira coisa vai falar com ela pessoalmente, você e ela só, a sós. Segunda etapa: se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. Ou seja, se você não conseguir sozinho falando com o teu irmão que pecou contra você, vai com uma testemunha, leva uma ou duas testemunhas. Para quê? Para ganhar o irmão, para que toda a palavra se estabeleça. E aí a terceira etapa, que é a última: se ele não os atender, diz à igreja. Fala para a igreja, que é o caso que a gente vê aqui, às vezes a gente precisa passar alguns nomes. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então são essas etapas aí que você tem que fazer. Geralmente as pessoas, elas pulam etapas, não pulam? Geralmente antes de falar sós com um vizinho, muita gente vai falar com a polícia, vai falar com o síndico, vai falar com alguém contrário. Se você tem problema talvez com o seu professor, com o seu aluno, ao invés de falar direto com ele, vai falar com o superior. Muitas das vezes a gente pode resolver a coisa sozinho. Algumas vezes é aceitável também que a gente não consegue resolver o problema sozinho. Natural que leve alguém, natural que leve a igreja. E é natural também que a gente ore para as pessoas e perdoe em oração. Mas olha que interessante, né? Ter essas etapas para quê? Para alcançar o irmão. Vamos continuar aí o versículo. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Importantíssimo isso aqui. Estamos em mais de 2 e 3 reunidos no nome de Deus. Deus está aqui? Amém. Amém. Deus ele está aqui. E para que Ele haja em nós, é preciso que a gente desenvolva esse amor que perdoa. E não só um amor que perdoa, pode ir para o próximo, que tem o objetivo de ganhar o irmão. Porque você pode, de certa forma, você já deve ter ouvido daquele tipo de perdão ácido, né? Que é aquele perdão que você perdoa, lançando a pessoa no inferno, se possível. Você fala assim, eu estou em paz. O importante é que eu estou em paz, e essa pessoa aí que fique na dela. Está certo? Não. O objetivo do cristão é ganhar o irmão. Muitas vezes está ao nosso alcance ganhar o irmão. E o próximo, não podemos pular etapas. Sobre pular etapas é aquilo que eu falei. A gente não pode falar primeiro com outra pessoa, que isso pode virar até fofoca. Próximo, tratar como gentil e publicano. Uma pergunta: como que os gentios e publicanos eram tratados? Com desprezo. Mas agora a pergunta que eu faço, que é a mais importante: como os gentios e publicanos eram tratados por Jesus? Bem, com amizade. Talvez não aquela proximidade, aquela intimidade, mas existia o amor, existia a compaixão. E existia sim uma amizade. Jesus ele comia com os pecadores, ele se aproximava daqueles que eram postos à parte na sociedade. Tanto os gentios quanto os publicanos eram tratados bem por Jesus. E vamos para o próximo, que a gente vai ver o contexto anterior. O que falou antes dessa parte? Vamos no versículo 10 então, do capítulo 18. Vede e não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que seus anjos dos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele dos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo, que maior prazer se tirar por causa desta que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Aqui Jesus ele conta a parábola da ovelha perdida. E nessa parábola a gente tem bem claro o ponto
que vai ser Deus, Ele deseja salvar. E não só Deus deseja salvar, como Deus, Ele tem prazer em perdoar. Deus, Ele não perdoa como se fosse algo difícil, como algo complicado, como algo assim sofrido que Ele não queria fazer, mas Ele deseja salvar, Ele deseja perdoar. Ele corre em busca do pecador e se alegra por achar ele. Aqui não estamos falando de alguém que tinha 100 ovelhas e achou a 100ª. Não, estou falando que alguém tinha 100, perdeu 99 e achou aquela perdida, aquela que se extraviou, aquela que saiu, aquela que foi rebelde, aquela que correu, aquela que se perdeu por conta própria, por culpa própria. E Deus, Ele perdoa, e Deus, Ele tem misericórdia, e Deus, Ele tem compaixão, Ele tem prazer em perdoar, e Deus deseja salvar. Se Deus deseja salvar, por que você vai querer colocar alguém no inferno antes da hora? Ninguém é um caso perdido antes que Deus mesmo determine. Enquanto houver vida, existe perdão. Então que a gente tenha também prazer em perdoar as outras pessoas, assim como Deus tem prazer. E o perdão, como foi falado, não tem limites, ele é antecipado antes mesmo da pessoa pecar contra você. Você pode perdoar ela, porque Deus lhe aperfeiçoou em você um amor perfeito. Mas ainda tem um contexto do próximo, dessa parábola da ovelha perdida. No versículo 6 diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo do inferno, fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2, seres lançados no inferno de fogo. Agora tem um ponto interessante, porque até agora a gente falou de perdoar, de que Deus nos perdoou e de que a gente deve perdoar assim como Deus nos perdoou, deve ter prazer assim como Deus tem perdoado. Mas daí entra um ponto interessante. Os escândalos vão vir, mas ai de quem causa esse escândalo. Não erre, procure não errar. Na hora de perdoar o irmão, você tem que ter, de certa forma, até uma compaixão dessas que entende que a pessoa erra, mas procure não errar, procure não causar escândalo, procure não causar mal aos pequeninos, porque a gente não é digno do perdão, a gente recebe o perdão, mas não é porque a gente recebe o perdão que a gente pode pecar à vontade. E o próximo passo: livre-se daquilo que te leva a pecar. Jesus não estava falando sobre mutilação aqui do corpo, não falou sobre arrancar a mão, arrancar o olho, arrancar o braço, arrancar a perna, que a gente faz pecar. Não é tão simples assim. Jesus estava querendo dizer justamente aquilo: que se alguém ou se algo te leva a pecar, corta isso fora. Por exemplo, se você fuma e não quer fumar, corta o cafezinho que te leva à vontade de fumar. Se você acessa conteúdos que não são próprios, corte a internet, corte qualquer coisa que não deve ser acessada. Se você tem amizades que te levam a algo ruim, que você não está sendo influência, mas você está sendo influenciado, se afaste dessas amizades. Porque enquanto você for influência no mundo, vá até o mundo, abraça o pecador. Mas se você for influenciado, fuja do pecado, saia fora. Porque Deus, Ele nos chamou para ser luz, mas não para nos misturarmos nas trevas como se fosse uma só. Livre-se daquilo que te leva a pecar. Nesses versículos aqui a gente vê que qualquer um que fizer tropeçar um pequenino, era melhor que morresse drasticamente, porque não
o pecado ele tem consequência, o pecado ele tem gravidade. E para terminar, vamos ver um contexto anterior, do capítulo 18, que é o versículo 1. Para terminar, né? Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como estas, em meu nome, a mim me recebe. Jesus está falando aqui de uma lição importantíssima. Os discípulos perguntando: quem é o maior, Senhor? Quem é o maior? Que a gente quer ser maior também. Mas Jesus ele falou, trouxe a criança e falou: aquele que quer ser o maior, que seja o menor. A palavra-chave aí que a gente pode mostrar é humildade. A humildade, ela é aquilo que quebra o orgulho. A humildade, ela é alcançada de duas formas: ou uma quebrantação completa de entrega a Deus, ou talvez por uma quebra de expectativa bem grande, uma quebra de orgulho, uma quebra de nariz inclinado, que realmente vai te trazer a vergonha, que vai te levar à humildade, talvez nem assim. Humildade é o contrário de orgulho. Humildade ela pode ser alcançada refletindo a humildade de Cristo. E assim a gente fala de perdão. Próximo. A lógica do reino, ela contraria um pouco a nossa lógica. Enquanto a nossa lógica, a lógica do mundo, né? Ela diz que o maior é aquele que é mais poderoso, aquele que faz mais, aquele que impõe medo. Jesus ele fala que o maior é aquele que é humilde, aquele que se coloca como menor, aquele que serve. Enquanto o mundo fala que o mal deve ser compensado com o mal e que não tem problema fazer pequenas coisas erradas, que desde que você não seja visto, você pode errar, você não tem problema. É aquele grande desafio que todo brasileiro enfrenta. Na hora de receber uma multa, é difícil não culpar o radar, mas a culpa não é do radar. Eu mesmo já estava fazendo umas barbeagens aqui, né, Dora? Desculpa até se presenciar isso. Mas a lógica do reino é completamente diferente da lógica mundana. Quando o mundo fala, pague o mal com o mal, Cristo vai e fala, pague o mal com o bem. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você mesmo. Perdoe, porque Deus ele tem prazer em perdoar. E eu vou trazer aqui dois textos que provavelmente um deles você saiba de cor, que é João 3,16. Pode colocar aí, João 3,16. Quem conhece o texto talvez saiba de cor, vamos ler aí juntos então. Pode colocar no próximo. Esse eu vou projetar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Nesse versículo a gente vê o perdão, o evangelho demonstrado, que é Deus enviando o Filho para que morresse por nós. Deus concedendo a graça a quem não merece. E agora eu vou trazer um outro texto que eu acho que você não vai esquecer mais, que é 1 João 3,16. Que não é no evangelho de João, mas na carta que João escreveu, a primeira epístola de João, 1 João 3,16. Vamos, acho que a gente pode ler junto também. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nisto a gente conhece o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O perdão que nós recebemos pela graça de Cristo, pelo Filho unigênito morto por nós, a gente dá, a gente devolve como se fosse a Deus, mas ao próximo que está a nossa vida, que está à nossa volta. E nós demos a vida pelos irmãos. Acho que não tem mais idade, talvez até tenha. Tem. Perdoe, saiba perdoar, busque perdoar. Nosso propósito pode ir para o próximo também. Busque perdoar. E mais do que buscar perdoar, busque aquele que te capacita a perdoar. Amém.
que é Jesus Cristo, refletir a imagem de Jesus, que é buscar a presença de Deus. Eu vou cantar uma música e ela fala um pouco sobre um desafio muito grande que a gente tem na vida, porque muitas das vezes a gente enfrenta momentos difíceis em que é complicado ter fé, mas Deus ele não nos impõe uma mensagem que não admita dúvida. A gente pode até duvidar, mas Deus ele sana as dúvidas que a gente tem. A gente entregando a dúvida a Deus, não colocando ele contra a parede. Se a gente entregar nossas dúvidas a Deus, ele responde. E ainda na incerteza do sim e do não, a gente pode confiar nele, colocar nele a nossa confiança, colocar nele os nossos planos, os nossos sonhos. Cantar além do que vejo.
Senhor nosso Deus, o Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, conhece nossos pensamentos, conhece o íntimo do nosso ser, Senhor, do nosso caráter, da nossa personalidade, do nosso desejo, do nosso querer ser. Meu Deus, por favor, sonda a nossa vida, sonda a nossa alma, sonda nosso espírito, Senhor, e alcance em nós, Senhor, a nossa vontade, para que esteja alinhada com a Tua. Que a gente aprenda, Senhor, de coração a perdoar. E se a gente tem falta de perdão, de amor, de bondade, de humildade, compaixão, Senhor, por favor, nos ensina para que a gente afaste aquilo que é mal e que a gente devolva o mal com o bem. Que a gente tenha um amor ilimitado, um perdão ilimitado, antecipado até, Senhor, para que a gente perdoe as outras pessoas com amor perfeito que o Senhor aperfeiçoa em nós. Isso te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.